Boa noite a todos. Ok. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a diretoria da PPT pela organização desse evento. Segundo ponto, gostaria de pedir desculpas se tiver uma falha um pouquinho na minha voz. Estou me recuperando de uma laringite aí, mas nada que uns 4 copos de água e uma garrafa não resolvam ali, tá bom? E agradecer também ao Dr. Jairo, ao João e a Dai da AstraZeneca, que eu pedi para trocar o horário da minha aula. Ela inicialmente seria amanhã. Aí, por uma questão de compromissos familiares, eu tive que adiantar para hoje. Aí. Obrigado, meu doutor. Então, o objetivo é falar um pouquinho sobre DPOC, especificamente focando um pouco no Breztri, né? Que é essa nova medicação, essa nova ferramenta que foi incorporada aí no nosso arsenal terapêutico aí recentemente. Né? Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Nesse slide, então, inicial, nós temos talvez a principal mensagem dessa aula, né? Se tudo que eu falar aqui, vocês lembrarem, especialmente desse slide, já vou me dar por satisfeito. Tá? Então, otimize o manejo da DPOC agora, para prevenir exacerbações, para reduzir o risco de eventos cardiopulmonares, e nós vamos entender esse conceito depois, e assim, reduzindo o risco de uma morte evitável. Explicar um pouquinho só sobre o dragão aqui, né? A AstraZeneca escolheu o dragão como símbolo do Breztri, porque na cultura oriental, especialmente nos chineses, ele é um símbolo de força, é um símbolo de poder, né? E queira ou não queira, ele com as asas abertas aqui pode remeter um pouquinho aos nossos pulmões ainda. Temos, então, uma doença de prevalência muito alta, né? Então, DPOC, cerca de 392 milhões de pessoas no mundo, né? Quarta principal causa de mortalidade. Alguns estudos colocam como a segunda causa mais comum de admissão em emergência em alguns países. Apesar disso, infelizmente, nós convivemos muito com a questão do subdiagnóstico, né? Estima-se que mais de metade dos pacientes com DPOC, na verdade, nem cheguem a ter o diagnóstico, né? E puxando um pouquinho para a nossa aula, os pacientes com DPOC, eles morrem de causas respiratórias. E isso todos nós sabemos. Mas eles também morrem muito, como nós vamos ver, de causas não respiratórias. E dentro desse grupo, ocupam um lugar de grande prevalência, de grande importância, as doenças cardiovasculares. Então, esse estudo ele mostra bem essa relação que eu estava comentando, né? Então, no grupo de pacientes com DPOC, dentre as comorbidades cardiovasculares, nós temos aí até 46% de hipertensos, 40% de pacientes com doença arterial coronariana, 20% insuficiência cardíaca, 13% com histórico de infarto do miocárdio. Temos uma prevalência grande de arritmias, em especial fibrilação atrial, AVC em torno de 10% e doença arterial periférica em torno de 8%. Então, realmente são comorbidades bastante expressivas na DPOC. Esse estudo é muito interessante. Então, temos 15 mil pacientes que foram seguidos por 11 anos. Tá? São aqueles estudos que a cardiologia gosta de conduzir, né, para avaliar a doença aterosclerótica. E foi feita uma análise pós-hoc, separando os pacientes que, por qualquer motivo, tiveram uma realização de espirometria e que receberam o diagnóstico de DPOC. Tá? Então, conseguiram se separar aí mais ou menos uns 1.700 pacientes. E olhem que interessante, avaliando mortalidade nesse grupo, né? Os pacientes que foram classificados como DPOC grave a muito grave, que seriam os pacientes com DPOC Gold 3 ou Gold 4, realmente eles morriam de causas respiratórias, né? 32%. 24% morriam de câncer de pulmão. 13% morriam de doença cardíaca. Agora, se nós olharmos aqui na outra parte do gráfico, os pacientes com DPOC moderado, ou seja, um DPOC Gold 2, né? Eles morriam de causas respiratórias, só que numa prevalência bem menor. A prevalência de óbitos por câncer de pulmão era muito parecida, mas vejam que detalhe interessante aqui. Os óbitos por doença cardíaca, até 28%. Nos pacientes teoricamente mais graves do DPOC, 13%. Isso também está... A importância desse tema também está nesse estudo chamado ESACUS, né? Esse é um estudo multinacional, é uma coorte que envolveu vários pacientes, com um número elevadíssimo de pacientes com DPOC. E uma das informações que esse estudo trouxe é que ocorre uma elevação aproximada de 20 vezes
no risco de um evento cardiovascular grave ou até de óbito por qualquer causa nos 7 primeiros dias que sucedem uma exacerbação grave, né? É o que está demonstrado no gráfico aqui na primeira linha verde, né? Então está aqui o 20,57, né? E esse risco aumentado de óbito por doença cardiovascular, ele permanece elevado por até 1 ano após uma exacerbação grave. Então são todas as barrinhas aqui que estão ocupando a direita da linha tracejada do gráfico. Uma outra forma de entender o problema, esse gráfico aqui do trabalho do Dr. Suíça, 2012, mas ele já mostrava que após uma exacerbação grave, apenas 50% dos pacientes com DPOC estariam vivos num prazo de 3,6 anos. Tá? Saindo um pouquinho da exacerbação grave, mesmo em exacerbações moderadas, né, um outro trabalho, então, ele mostra um risco de morte relacionada com a DPOC aumentando em 17%, e um risco de morte relacionada com doenças cardiovasculares aumentando em 23%. Como eu comentei, DPOC é uma doença de grande prevalência, nós sabemos isso. As comorbidades cardiovasculares são muito importantes nesse grupo, né? E disso surge esse conceito de risco cardiopulmonar. Então, o que seria isso, né? Seria o risco de eventos respiratórios e ou cardiovasculares graves em pacientes com DPOC. Isso vai incluir exacerbações da doença, infarto, AVC, insuficiência cardíaca, arritmia ou óbito por qualquer um desses eventos. E por que que essa relação é tão intrínseca, né? Por que que DPOC e doenças cardiovasculares andam tão lado a lado, assim, né? Então, são postuladas 3 possibilidades aqui, né? A primeira seria a inflamação. Então, nós sabemos que o paciente com DPOC é um paciente inflamado, né? E essa inflamação, se estendendo ali para o sistema cardiovascular, é um prato cheio para os danos ateroscleróticos, né? O segundo ponto importante é a própria hiperinsuflação. Então, o pulmão hiperinsuflado acaba comprimindo o coração e levando a uma redução de débito cardíaco. Terceiro evento importante seria a hipoxemia, né? Hipoxemia, então, levando à hipertensão pulmonar e aos casos de insuficiência cardíaca direita. Muito bem. Agora a gente faz uma pausa e vamos falar um pouquinho das evidências, então, que colocam o Breztri, que colocam essa nossa nova medicação como uma das ferramentas na prevenção de exacerbações e na redução da mortalidade dos pacientes com DPOC. Só apresentando um pouquinho a medicação, para quem eventualmente ainda não tenha tido contato, né? Tem alguns acadêmicos aqui e tal. Então, é uma combinação que envolveu moléculas conhecidas, né? Budesonida como anti-inflamatório, né? Como corticoide-inalatório, formoterol como broncodilatador, e o glicopirrônio fazendo o papel do anticolinérgico. O primeiro grande estudo é o estudo Cronos. Tá? Então, esse estudo envolveu 1.900 pacientes com DPOC classificados como moderados a muito graves. Então, temos aí função pulmonar na casa de 25% a 80% do normal. 40 a 80 anos de idade nessa população. Eram pacientes sintomáticos, apesar do tratamento que eles vinham recebendo anteriormente, né? E não havia um requisito desses pacientes serem exacerbadores. Na verdade, nesse estudo Cronos, mais ou menos 25% só dos pacientes tinham a característica de serem exacerbadores. Esse estudo ele foi desenhado para isso daqui, ó, para mostrar ganho de função pulmonar. Esse é o desfecho primário esperado desse estudo. E os pacientes foram divididos em 4 grupos, né? O primeiro é o grupo do Breztri. O segundo grupo recebeu formoterol com glicopirrônio em spray. O terceiro grupo recebeu formoterol budesonida em spray. E o quarto grupo era um grupo aberto, na verdade. Eles sabidamente estavam recebendo formoterol budesonida em spray. Na verdade, eles estão recebendo o Symbicort aqui, né, para falar o nome do remédio mesmo. E foram seguidos esses pacientes por 24 semanas. E o estudo realmente conseguiu mostrar o desfecho que era esperado, né? Então, na primeira linha aqui em cima, nós temos o ganho de função pulmonar médio dessa população. Então, a primeira linha é a linha do Breztri. A segunda linha é a linha do LABA-LAMA. E as duas últimas linhas aqui foram as formulações de ICS-LABA, né, de corticoide inalatório ou um broncodilatador que foram utilizados.
E a comparação revelou que em torno de 100 ml de diferença entre esses grupos, né? Então, o grupo do Brester, ele conseguiu um ganho de 91 a 104 ml de diferença em relação aos grupos que receberam ICS-LABA. Desse estudo Cronos, foram feitas várias outras análises posteriores, então. E uma dessas análises está aqui. Taxa anual de exacerbações moderadas ou graves na população desse estudo. E o que se percebeu? Que dos pacientes que receberam LABA-LAMA, quando comparados com os pacientes que receberam Brestri, então o grupo do Brestri teve uma redução de 52% na taxa anual de exacerbações, o que é um número bastante significativo. E isso levou a um cálculo de um NNT de 3, ou seja, você conseguiria prevenir uma exacerbação moderada a grave para cada 3 pacientes tratados com Brestri por 1 ano, quando você compara com o grupo do LABA-LAMA. O segundo grande estudo é o estudo ETHOS. Esse estudo já englobou 8.500 pacientes, também com DPLC moderada muito grave, 40 a 80 anos de idade, função pulmonar aqui entre 25% a 60% do previsto para o VF1, também pacientes sintomáticos, apesar do tratamento que eles vinham recebendo, tá? Só que nesse estudo, o paciente tinha que ser exacerbador. E o desfecho esperado mesmo, como primário para esse estudo, era avaliar a taxa anual de exacerbações. 52 semanas de segmento, foram 4 grupos, né? Grupo do Brestri, formoterol budesonida em spray, uma medicação, uma formulação, na verdade, muito parecida com o Brestri, só que com budesonida em dose menor, tá? Aqui era 320 miligramas e aqui eram 160 microgramas, desculpa. E o último grupo recebendo formoterol budesonida em spray. E, novamente, o estudo também conseguiu mostrar o desfecho que se esperava, né? Então, nós temos aqui a taxa anual de exacerbações moderadas a graves, nós temos o grupo do LABA-LAMA, o grupo do Brestri e o grupo do ICS-LABA. Comparando broncodilatador com anticolinérgico com a nossa tripla combinação, uma redução de 24% na taxa anual de exacerbações. Novamente, um NNT de 3. Comparando ICS-LABA com Brestri, 13% de redução na taxa anual de exacerbações. E aqui nós teríamos, então, um NNT de 7. Então, uma exacerbação seria prevenida para cada 7 pacientes tratados por 1 ano com o Brestri, quando comparado com o corticoide inalatório com o LABA isolados. Do ETHOS também resultaram vários outros desfechos, né? Então, nesse gráfico aqui, o que nós temos? Incidência acumulativa de mortalidade por todas as causas. Na linha de cima, grupo LABA-LAMA, e na linha de baixo, o grupo do Brestri. E o que se percebeu? 49% de redução na incidência de mortalidade por todas as causas quando você compara as duas medicações. NNT de 80, então nós poderíamos prevenir uma morte para cada 80 pacientes tratados por 1 ano com Brestri, quando comparados com o grupo do LABA-LAMA, desculpa. E essa redução de mortalidade, ela se deu muito pela redução da mortalidade cardiovascular, que é o que nós conseguimos verificar aqui, ó. Vejam aqui, ó, todos os pacientes, né, 8.500. Houveram 156 óbitos no todo, né, durante todo o período do trabalho. 67 desses óbitos foram por causas cardiovasculares. Agora vamos nos ater a essas duas colunas aqui, ó, Brestri e LABA-LAMA. Quando a gente olha LABA-LAMA, foram 50 óbitos, sendo que 29 foram por causas cardiovasculares. Então, dali um pouquinho mais de metade dos casos, né? Quando você pega o grupo do Brestri, 28 óbitos, 11 por doenças cardiovasculares. Então, você tem aqui uma incidência mais ou menos de 1/3, né? Ou até um pouquinho menos. Né? Outro desfecho vindo do ETHOS é o menor número de risco de eventos cardiopulmonares, que foi aquele conceito que nós comentamos lá no início da aula, né? Então, na linha de cima, LABA-LAMA, na linha de baixo, o Brestri. E o que se verificou aqui? 20% de redução relativa em eventos cardiopulmonares graves nos pacientes tratados com Brestri, quando comparados com o grupo LABA-LAMA. O próprio documento Gold, na edição de 2024, ele já reconhece a tripla terapia
como uma das ferramentas capazes de reduzir mortalidade nos pacientes com DPOC. Então, tem uma das sessões lá em que ele coloca, né, que a redução do risco relativo de mortalidade, e ele cita 2 estudos, né? O ETHOS, que nós acabamos de ver aqui, e o estudo IMPACT, que é o estudo do vilanterol com fluticasona e com o meclidine. Tá? As outras opções não farmacológicas que teriam intervenção em mortalidade, né, seriam cessação do tabagismo, reabilitação pulmonar, oxigênio suplementar, ventilação não invasiva e a própria cirurgia redutora de volumes pulmonares. Se vocês já repararam na propaganda do Brestri, né, ele traz esse nome aqui, Aerosphere, né? Então, Brestri Aerosphere. O que é Aerosphere, né? Então, na verdade, é uma partícula carreadora, né, que foi estudada, na qual se ligam o glicopirrônio, o formoterol e a budesonida. Essa partícula tem mais ou menos 3 micrômetros de diâmetro e ela conseguiu, nos estudos, por toda a avaliação física e tudo mais, levar uma elevada deposição pulmonar, como nós vamos ver nos próximos exames, nos próximos slides. Desculpa. Esse aqui é um dos estudos, então. O que este estudo comparou? Ele comparou a deposição média pulmonar da tripla combinação do Brestri com vilanterol, o meclidínio e fluticasona. Tá? Mas você está comparando um dispositivo em spray com um dispositivo em pó seco. Na verdade, a média de pico de fluxo nesse estudo, de pico de fluxo inspiratório, foi de 60 litros por minuto, 69 litros por minuto. E a gente reconhece na literatura que um pico de fluxo acima de 60 litros por minuto já é suficiente para que o paciente consiga aspirar adequadamente uma medicação em pó seco, como é a combinação do vilanterol, né? E o que mostrou aqui? Porcentagem da dose total administrada, aqui em todo o pulmão e aqui em pequenas vias aéreas. Barra cinza, Brestri, barra azul, a outra combinação estudada. E nós vemos que há uma diferença tanto em pulmão total, vamos colocar assim, como em pequenas vias aéreas, favorecendo um pouquinho para o lado do Brestri, né, como nós vemos na figura anterior aqui. Imagens muito bonitas, né, que esses estudos sempre trazem. Um outro estudo comparou Brestri com uma outra formulação, aí sim em spray, que era a formulação formoterol, glicopirrônio e beclometasona. Né? Aqui ele separou em cada uma das medicações, né? Então, o corticoide inalatório, o LABA e o LAMA. Aqui, novamente, a porcentagem da dose total administrada. E a gente vê na coluna cinza, que é a do Brestri, quando comparada com a azul, que é a da outra medicação, que existe uma ligeira vantagem na deposição pulmonar da medicação feita pelo Brestri, quando comparado com o formoterol, glicopirrônio e beclometasona. Isso está demonstrado nas imagens aqui. A gente vê que a diferença é um pouquinho mais sutil, mas ela também existe um pouquinho favorecendo o lado do Brestri. Nesse estudo, só para citar, foi simulado o pico de fluxo extremamente baixo, em torno de 30 litros por minuto. Então, eram pacientes ideais, digamos, para avaliação do dispositivo em spray. Né? Ok, então nós vimos redução de exacerbações, nós vimos ganho de função pulmonar, nós vimos a questão dos eventos cardiopulmonares, né? A deposição pulmonar. E surge uma pergunta assim, mas sim, quando vamos começar essa medicação, né? E esse estudo foi muito interessante. Ele dividiu os pacientes em 3 grupos, né? Um grupo dito oportuno, então que você começaria a tripla combinação em até 30 dias de um evento de exacerbação. Um grupo tardio até 180 dias e um grupo muito tardio até 1 ano após uma exacerbação. E o que se verificou? Quanto mais cedo você começa a medicação inalatória em tripla combinação, mais você consegue reduzir o risco das exacerbações subsequentes. Aquela história que nós conhecemos, né? Uma exacerbação é o maior fator de risco para uma futura exacerbação. Então, quanto antes você intervir nisso, melhor vai ser o desfecho desse paciente. Um pouquinho sobre o perfil de segurança da medicação. Tanto no estudo ETHOS quanto no CRONOS, se nós compararmos a coluna do Brestri com LABA-LAMA, com corticoide inalatório associado com o broncodilatador,
nós vamos perceber que a incidência de efeitos colaterais ela é muito parecida em todos os grupos, né? Então, não houve um favorecimento ou não para cada uma das formulações estudadas e foi tida como uma medicação bastante segura. Um slide aqui para agrupar um pouquinho o que foi comentado, né? Então, Brestri levou a 52% de redução em exacerbações moderadas ou graves, foi o que nós vimos lá nos dados derivados do estudo Cronos, 49% de redução no risco de mortalidade por todas as causas, foi o que nós vimos nos dados do estudo ETHOS. Tá? E existe aqui um outro dado interessante, que há um estudo que fez uma comparação entre Brestri e vilanterol, o meclidínio e furoato de fluticasona. Não é um estudo comparativo, não é a mesma população fazendo um estudo head-to-head. Mas o que eles fizeram? Foi feita toda uma análise estatística para levar uma comparação indireta de tratamento ajustada por correspondência. É um termo bastante complicado aqui, né? Mas se conseguiu perceber nesse estudo que, comparando as duas triplas combinações que estão citadas no GOLD como comprovadamente redutoras de mortalidade, de que o Brestri conseguiria uma redução em torno de 39% maior do que a outra formulação, no caso de óbitos por todas as causas. Como um resumo geral, então isso daqui remete àquele nosso primeiro slide lá, né? Permanece essa necessidade de prevenir exacerbações, reduzir o risco de eventos cardiopulmonares e, consequentemente, de uma mortalidade prematura nos pacientes com DPOC. Identificar esse paciente precocemente e intervir com as terapias adequadas é super importante para a gente conseguir quebrar, né, a famosa espiral descendente do paciente com DPOC, né? Como nós vimos, a tripla terapia ela hoje é reconhecida pelo GOLD como capaz de levar à redução de mortalidade nesse grupo de pacientes, e o Brestri se coloca como uma solução eficaz para tratar esse tipo de paciente. Nossa função, né, no nosso consultório, no nosso dia a dia, é identificar esses pacientes vulneráveis. Identificar o paciente que já é exacerbador é fácil, né? A questão mesmo nossa é entender que existe um outro grupo de pacientes, né, que são aqueles pacientes que continuam sintomáticos, apesar do tratamento que nós estamos fornecendo, aqueles pacientes que permanecem com uma tosse produtiva frequente. É um paciente que você tem que acompanhar mais de perto, assim, porque ele pode ter um desfecho muito desfavorável, né? É um paciente que vai acabar exacerbando mais. Com uma intervenção farmacológica correta, com uma intervenção não farmacológica correta também, como nós vimos no slide do GOLD lá, nós vamos conseguir otimizar o manejo e melhorar esses desfechos, tanto de função pulmonar, quanto de redução de exacerbações, ou mesmo esses desfechos de mortalidade. Aqui só para apresentar novamente a medicação, né? Então, budesonida, glicopirrone e formoterol. A dose ideal, 2 jatos pela manhã, 2 jatos à noite. Está ele aqui apresentado. Se alguém quiser depois conhecer o dispositivo, acho que os representantes da AstraZeneca têm ele ali para mostrar. E aqui uma mini bula do produto para quem tiver interesse. Muito obrigado.